Livro de Obadias diz assim: a visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos a pregação do Senhor e um mensageiro foi enviado às nações dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a batalha. Eis que pequeno te tenho feito entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, tu que habitas nas fendas das rochas, na tua morada muito alta, que diz em seu coração: quem me derrubará em terra? Se te elevares como a águia e entre as estrelas puseres o teu ninho, dali te derrubarei, diz o Senhor. Se os ladrões viessem a ti, ou assaltantes de noite, como estás destruído, não furtariam o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vidimadores, não deixariam algumas uvas? Como foram esquadrinhados os bens de Esaú, os seus tesouros escondidos foram procurados. Todos os teus aliados te enganaram, até as fronteiras te fizeram chegar. Os que estavam em paz contigo prevaleceram contra ti. Os que comiam o teu pão puseram um laço debaixo de ti. Não há nele entendimento. E não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento da montanha de Esaú? E os teus valentes, ó Temã, serão amedrontados, a fim de que todo homem seja cortado do monte de Esaú pela matança. Pela violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á vergonha e serás cortado para sempre. No dia em que estiveste diante deles, os estranhos levavam cativo o seu exército. E os estrangeiros entravam pelas suas portas e lançavam sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo eras um deles. Pois tu não devias ter olhado com prazer no dia de teu irmão, no dia do seu infortúnio. Não devias ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia em que se perderam. Nem devias ter te gabado no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Não, não devias ter olhado, satisfeito o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Tampouco devias ter parado nas encruzilhadas para matar aos que deles escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia de angústia. Porque próximo está o dia do Senhor sobre todas as nações. Como tu fizeste, se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua própria cabeça. Portanto, da mesma maneira que vós bebestes em meu santo monte, assim beberão continuamente todas as nações. Beberão e engolirão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. E ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José será uma chama, e a casa de Esaú palha, e os queimarão e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o disse. E os do sul possuirão o monte de Esaú, e os das planícies dos filisteus possuirão também os campos de Efraim, e os campos da Samaria e Benjamim a Gileade. E os cativos desse exército dos filhos de Israel, que estão entre os cananeus, possuirão os cananeus até a Zarefate. E os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. E ao monte Sião subirão os salvadores para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Essa visão de Obadias vai falar sobre
a queda, sobre o juízo diante do pecado. O que nós precisamos todos os dias, diante dessa palavra, a qual nós estamos meditando, é entregar o nosso coração ao Senhor. Porque o nosso coração, ele é mau, ele é enganoso. E muitas vezes nós precisamos nos policiar e vigiar diante dos nossos pensamentos. Porque quando nós damos crédito aos nossos pensamentos maus, ele alimenta a nossa alma através da maldade e gera no nosso coração uma revolta, uma mágoa, uma luta contra o próximo. Mas a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra ninguém. A nossa luta é contra o nosso pecado. A nossa luta é contra os pensamentos maus, porque nós temos pensamentos maus, mas nós precisamos dobrar os nossos joelhos e dizer diante do Senhor que nós não queremos ter pensamentos maus, mas que nós queremos nos alimentar de bons pensamentos. Porque quando julgamos favoravelmente o nosso irmão, quando julgamos favoravelmente uma causa, nós sabemos que lá na frente nós também poderemos ser julgados. E qual é a nossa sentença? Mas a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra ninguém. A nossa luta é contra o nosso pecado. A nossa luta é contra os pensamentos maus, porque nós temos pensamentos maus, mas nós precisamos dobrar os nossos joelhos e dizer diante do Senhor que nós não queremos ter pensamentos maus, mas que nós queremos nos alimentar de bons pensamentos. Porque quando julgamos favoravelmente o nosso irmão, quando julgamos favoravelmente uma causa, nós sabemos que lá na frente nós também poderemos ser julgados. E qual é a nossa sentença? Essa palavra de Obadias fala muito sobre Jacó e Esaú. Sabemos que Jacó, ele focava o mundo espiritual, enquanto Esaú focava nas primícias, nas coisas mundanas, naquilo que ele via. No entanto, que ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha, o que significa que o seu coração estava nos prazeres do mundo e não diante da vontade de Deus. E diante disso, Deus, ele ama Jacó e ele odeia Esaú pelo mau comportamento, porque Esaú, ele buscava coisas materiais, enquanto Jacó buscava as coisas espirituais. E mesmo diante do engano, mesmo diante de mentiras, Jacó, ele lutava para que ele pudesse ter a primogenitura. Jacó, ele lutava porque ele queria os presentes espirituais, que era a bênção de seu pai para a vida dele. O que Jacó queria era se manter firme diante da presença de Deus, sabendo que ele não era o primogênito, mas ele queria ter direito da primogenitura, porque ele era servo do Senhor. Porque Jacó, ele tinha um coração voltado para Deus. E o que é ter um coração voltado para Deus? É um coração que busca as coisas espirituais, que busca o reino de Deus e a sua justiça. É um coração voltado a entender que a vingança não é nossa, mas a vingança é do Senhor. É o Senhor quem vinga, é o Senhor quem conhece a nossa estrutura, a nossa capacidade. E hoje essa palavra, ela vem de encontro aos nossos corações.
porque precisamos ter um coração destinado às coisas espirituais. Enquanto nós estivermos na desobediência, enquanto nós tivermos o foco nas coisas do mundo, as coisas espirituais, elas não vão prevalecer nas nossas vidas. As coisas, elas não vão estar no nosso controle e domínio. Porque quando nós queremos as coisas materiais, quando nós focamos no mundo material, nós perdemos o foco do espiritual. Nós nos distanciamos daquilo que realmente Deus quer para as nossas vidas. Porque Deus, ele tem interesse em nos abençoar. Mas precisamos estar com o coração voltado ao Senhor. Precisamos buscar restauração, porque todos os dias nós vamos diretamente ao pecado. Todos os dias os nossos pensamentos são bons e maus e nós precisamos filtrar esses pensamentos. Precisamos orar a Deus e pedir a vontade de Deus e não a nossa vontade, porque muitas vezes fazer a nossa vontade é fazer aquilo que nós não desejamos, porque a maldade, ela é concernente ao ser humano. Nós temos essa maldade por causa da maldição que nos foi lançada por causa da desobediência. E por isso, todos os dias, nós precisamos pedir ao Senhor. Todos os dias precisamos nos humilhar ao Senhor para que nós façamos diferente dia a dia. Que possamos melhorar como ser humano, que a nossa essência possa fluir em nossas vidas. E que possamos entender que a vontade de Deus, ela é suprema nas nossas vidas. Precisamos entender que lá na frente o juízo de Deus, ele vem. Precisamos entender que quando oramos pelos nossos irmãos, quando desejamos coisas boas aos nossos irmãos, quando colocamos a nossa vida diante do altar de Deus, o Senhor, ele provê todas as coisas. O Senhor nos dá livramento, o Senhor nos dá libertação, nos dá salvação. E qual é o intuito maior de Deus? É resgatar a nossa alma. E resgatar a nossa alma é fazer com que nós entendamos a palavra dele. E hoje essa palavra, ela veio de encontro ao nosso coração. Porque se há algum pensamento mau, se há algo que a nossa consciência estava pesada, a nossa consciência nos acusava, nós precisamos entender e reverter esses pensamentos. Reverter para pensamentos bons, reverter para pensamentos de paz, pensamentos de bondade, porque sabemos que o Senhor, ele é bom. Nós precisamos ter esse Deus nas nossas vidas, porque a nossa bondade, ela só será refletida se nós estivermos com o Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo? É aquele que Deus nos dá para que possa nos revelar e que nós possamos ter discernimento espiritual através do Espírito Santo, que nos direciona, que nos capacita, que nos orienta, que nos faz tornar a Deus, porque o nosso coração, muitas vezes, por causa das aflições diárias, por causa das lutas diárias, começa a culminar pensamentos negativos, começa a alimentar pensamentos de destruição, de guerra. Mas a nossa vida deve estar pautada no Senhor, tendo um coração de paz, um coração bom, um coração voltado a Deus, porque a justiça é dele. E o que nós precisamos é fazer a nossa parte, é fazer aquilo que Deus determina, aquilo que Deus quer de nós. Que hoje seja o dia de obedecermos à voz de Deus, que façamos a nossa parte, que nós possamos ser instrumentos de Deus para que muitas pessoas possam ser transformadas através da nossa vida. Que a paz do Senhor seja no seu lar. Que o seu coração se volte a Deus e que as suas orações sejam recebidas para que o Espírito Santo possa mover na sua vida, possa te guiar para o caminho do bem.
E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.